Capítulo 11. Status, domínio e afiliação. Baxter odeia Truman. Baxter é o meu cachorro. Ele é um vira-lata, sociável, alegre e expressivo, que consegue conviver com quase todos os humanos e cães que encontra, exceto por Truman. Truman é o régio pastor alemão, seguro de si, que acabou de se mudar para o outro lado da rua. Truman tem uma família amorosa, passeia algumas vezes por dia e está deixando Baxter louco. Quando a fabulosa família de Truman veio para jantar, trouxe Truman. Baxter pirou. Ele não conseguiu se controlar. E por que isso aconteceu? Pense nos pinguins em Galápagos. Eles passam cerca de 2 horas por dia pescando e o resto do tempo se organizando em uma hierarquia. O processo envolve cuidados mútuos, conflitos e posicionamento social. E não só o meu cachorro e os pinguins, claro, nós também. Não é irracional. O status faz com que seja a escolha certa. Por que as pessoas escolhem um restaurante em detrimento de outro? Ou uma faculdade? Por que dirigem determinado carro e não outro? Por que aquele campeão de pôquer faz uma aposta ruim? Por que alugar uma casa em vez de comprar uma? De qual clube comprar um título? Se você analisar de perto as decisões que inicialmente não fazem sentido, provavelmente verá as funções de status em ação. A decisão não fez sentido para você, mas fez todo sentido para a pessoa que a tomou. Passamos muito tempo prestando atenção ao status. Funções de status, o poderoso chefão e o agente funerário. Em seu brilhante livro Impro, Improvisação em Tradução Livre, Kate Joustone nos ajuda a entender as funções de status, os impulsionadores ocultos, mais óbvios, de todos os elementos da cultura. Há sempre um cão alfa na matilha, e cada ninhada tem um nanico. As funções de status determinam quem come primeiro na matilha de leões e quem bebe primeiro no oásis. Na cultura humana, os papéis de status estão em todos os lugares, onde mais de um humano esteja presente. Eles existem no namoro, quem paga a conta, e na sala de reuniões, quem entra primeiro, quem senta onde, quem fala, quem decide, quem é o responsável. Meu exemplo favorito, que capta a essência do argumento de Joustone, é facilmente encontrado se você acessar o YouTube e procurar a cena de abertura de O Poderoso Chefão. Na cena, o agente funerário Amerigo Bonacera, um homem baixo e cansado, com um terno preto desinteressante, visita o poderoso chefão no dia do casamento de sua filha. Em apenas alguns segundos, a cena está armada. O Bonacera, de baixo status, há como ser menor do que ele? Visita Don Corleone, que tem um alto status, um homem que passou a vida inteira trabalhando na manutenção de sua posição na escala de status. Nesse dia de casamento, porém, a tradição é que o poderoso chefão conceda qualquer favor que lhe seja solicitado. Ao longo de apenas alguns minutos do filme, todo o universo é virado de cabeça para baixo. Bonacera pede que Don Corleone cometa uma violência contra os homens que machucaram sua filha. Os laços familiares o levaram a assumir um risco enorme, a elevar seu status às custas do poderoso chefão. Para piorar as coisas, ele até se oferece para pagar Corleone, transformando o patriarca em um mercenário. Que tensão! Neste momento, a vida do agente funerário está em risco. Ele foi longe demais. O orgulho de pai o empurrou para uma zona de que o poderoso chefão nada pode fazer. Don Corleone não pode conceder esse favor e manter seu status, e o status é sua alma. Através de alguns notáveis truques de direção, em apenas alguns segundos a ordem normal é restaurada e a cena termina com o agente funerário curvando-se para o Dom e beijando seu anel, prometendo fidelidade. Bonacera alivia a tensão retornando ao seu lugar na hierarquia de status. O status nos permite. O status é nossa posição na hierarquia. É também a nossa percepção dessa posição. Ele nos protege. Ajuda-nos a conseguir o que queremos. O status nos dá a vantagem para fazer a mudança acontecer. Ele é um esconderijo. O status pode ser uma bênção ou uma maldição. Por ele, criamos uma narrativa que muda nossas opções conscientes, altera nossas escolhas e prejudica ou sustenta nosso futuro. E o desejo de mudar nosso status ou protegê-lo controla quase tudo o que fazemos. Estudo de caso: os leões e os guerreiros Maasai. Como podemos salvar os leões do Quênia e da Tanzânia? A bióloga de conservação, Lela, viu como as invasões em seu ambiente estavam tornando mais difícil a sobrevivência dos leões, mas ela também sabia que, entre muitos Maasai, um rito de passagem para adolescentes era matar um leão sem a ajuda de ninguém. Essa demonstração de bravura exercia pressão significativa sobre a população de leões. Estima-se que existam apenas 30 mil leões na região, sendo que havia 200 mil há umas 2 gerações. Todos os argumentos racionais do mundo não são poderosos o suficientes
para mudar crenças culturais profundas, mesmo nessa comunidade. A necessidade de status como pai, como jovem adulto, está dentro de todos nós. Em vez disso, a doutora Lela e sua equipe trabalharam para criar novas crenças culturais construídas sobre os desejos humanos básicos. Como aprendemos com a broca de 6M, a ação nem sempre está obviamente conectada com a emoção desejada. No caso do Maasai, os objetivos culturais são vincular uns aos outros em comunidade, criar sentimentos de fortalecimento e possibilidade, incutir bravura e paciência e ter um significativo rito de passagem, elevar o status do menino ao tornar-se um homem. Nenhum desses objetivos está diretamente relacionado a matar um leão. Isso era simplesmente um artefato histórico. Trabalhando com e dentro dos sistemas culturais, Maasai, a doutora Lela e sua equipe introduziram um novo rito de passagem e construíram influências culturais em torno dele. Em vez de demonstrar bravura e paciência ao matar um leão, os jovens membros da cultura agora demonstram essas habilidades salvando um. Em suas palavras, a conservação de vida silvestre tem sido tradicionalmente direcionada à vida selvagem, não a pessoas. No Lions Guardian, adotamos a abordagem oposta. Por quase uma década, trabalhamos com comunidades locais para proteger leões e melhorar a conservação da comunidade, misturando conhecimento tradicional e cultura com ciência. Agora os Maasai encontram e dão nome aos leões, os rastreiam e usam a telemetria de rádio para realizar um censo. Proteger um leão tornou-se um novo rito de passagem, substituindo o antigo ritual. A dinâmica de status está sempre em ação. Depois de vermos algo, não é mais possível que isso volte a ser invisível. Digamos que um policial pare um motorista por não respeitar o sinal vermelho. Quem tem status nessa situação? O mesmo motorista segue para o escritório, onde ele berra suas ordens para a recepcionista. Quem tem status? Um choque de funções de status acontece em qualquer burocracia que saiba apenas medir as mudanças de status atuais. Os personagens que adotamos facilmente na escola, o palhaço da turma, o popular, o aluno nota 10, são funções de status. E lembre-se do quanto defendemos essas funções, mesmo quando tivemos a chance de mudá-las. Quando o profissional de marketing surge com uma nova ideia, sua oportunidade, a oferta de fazer a mudança acontecer, toda vez isso é um desafio ao nosso status. Temos a opção de aceitar e subir ou descer na escala, dependendo da história que contamos, ou recusar a oferta e viver com a tensão de a termos ignorado. É um erro acreditar que todos queiram elevar seu status. De fato, poucas pessoas o fazem. Também é um erro acreditar que ninguém queira reduzir seu status. Se você foi condicionado a se ver em uma determinada função de status, pode lutar para manter e até mesmo diminuir seu status. O profissional de marketing inteligente começa a perceber que algumas pessoas estão abertas e sedentas por uma mudança de status, para cima ou para baixo, enquanto outras lutam como loucas para manter suas funções. Status não é o mesmo que riqueza. Em alguns círculos, um colunista vencedor de Pulitzer tem muito mais status do que eu. O médico encarregado de um hospital de prestígio pode ter muito mais status do que um rico cirurgião plástico. E o instrutor de yoga, sem um centavo no bolso, em um vilarejo na Índia, tem mais status do que o homem mais rico da cidade, pelo menos para alguns de seus companheiros. Nas últimas décadas, ficamos mais preguiçosos em nossa condição de conceder status, preferindo relacioná-lo tanto à quantia de dinheiro em uma conta bancária quanto ao número de seguidores online, mas o status continua a assumir muitas formas. 6 coisas sobre status. 1. O status é sempre relativo. Ao contrário da visão da força ou do seu saldo bancário, não importa onde você esteja na escala absoluta. Na verdade, trata-se da percepção do status em relação aos outros no grupo. 6 é maior que 4, mas menor que 11. Não há número mais alto. 2. O status está nos olhos do observador. Se você é visto como sendo de baixo status por pessoas de fora, mas como tendo alto status em sua própria narrativa, então as duas coisas são verdadeiras, em momentos diferentes para pessoas diferentes. 3. O status que recebe atenção é o status que importa. O status é mais relevante quando tentamos mantê-lo ou alterá-lo. Para muitas pessoas, o status está em nossa mente, em todas as interações, mas só importa quando a pessoa com quem estamos se preocupa com o status. 4. O status tem inércia. É mais provável que trabalhemos para manter nosso status, alto ou baixo, do que tentemos alterá-lo. 5. O status é aprendido. Nossas crenças sobre o status começam cedo, e, no entanto, o grupo de que fazemos parte pode influenciar a percepção que temos de nosso status em pouquíssimo tempo. 6. A vergonha mata o status. A razão pela qual a vergonha é usada como alavanca é simples, ela funciona. Se aceitarmos a vergonha que alguém nos direciona, isso prejudica toda a narrativa sobre o status relativo. Ajustamos nosso status de forma
constante e intuitiva de acordo com a situação. E quando colocamos nosso trabalho no mercado, a primeira coisa levada em consideração é a função de status. Frank Sinatra teve mais que um resfriado. Frank Sinatra vivia duas vidas, uma em um profundo conflito com a outra. Como narrado por Gay Talese, o mundo exterior o via em um ápice, a definição de elegância e sofisticação. Ele era um agente de alto status, um homem sério, o primeiro e único. Quando Frank se olhava no espelho, porém, via um garoto magro de baixo status, desrespeitado, que mal conseguia manter o que tinha. Ele se cercou de pessoas permissivas e bajuladoras, mas ainda assim conseguia dar escândalos de birra e ter uma vida miserável, que desmentia sua fama, fortuna e boa saúde. Quando trazemos status para o nosso marketing, estamos andando numa corda bamba. Não sabemos se a pessoa com quem estamos interagindo parece ter status elevado e não acredita nisso, ou realmente acredita e quer aumentar sua posição. Mas não fica claro se temos muita escolha, porque grande decisão é tomada com base em nossa percepção de status. Aprendendo a ver o status. A ideia de status não é tão simples quanto parece. Primeiro, você precisa pensar no status externo, como eles são vistos pela comunidade escolhida, e interno, quem eles veem quando se olham no espelho, das pessoas a quem pretende servir. Em seguida, analise como eles mantêm ou buscam alterar esse status. Eles depreciam os outros? Buscam aprovação? Ajudam de maneira altruísta? Objetivam conseguir mais? Que tipo de ganhos e perdas eles acompanham? Considere os dois gráficos, X e Y, a seguir. As pessoas no quadrante superior direito são realmente raras. Nele estão aquelas que são vistas como poderosas e que também se veem capazes de lidar com isso. Eu colocaria Oprah Winfrey nessa categoria. São indivíduos que podem escolher, não os que esperam ser escolhidos. O quadrante superior esquerdo é mais comum, pois as pessoas que acabam com status elevados muitas vezes duvidam de si mesmas. Isso pode transformá-las em divas. As melhores histórias sobre Frank Sinatra são sobre a justa posição de seu status de realeza reconhecida com sua própria necessidade de afirmação. A síndrome do impostor está clara aqui. O quadrante inferior direito é para pessoas que se veem como melhores do que o resto do mundo. É aqui que você pode encontrar motivação artística e disposição para se esforçar para melhorar, mas com o tempo isso também pode levar à amargura. E no final, o quadrante inferior esquerdo é onde categorizamos as pessoas que se consideram indignas, e o mundo concorda com isso. Embora pareça ser uma posição triste, é bastante comum, e é por isso que incorporamos esse papel na cultura hierárquica. É a Cinderela antes do baile, sem esperanças de ter uma chance de fazer mais. É o mineiro de carvão, lutando para manter um emprego perigoso e mal remunerado. Antes de fazermos análise, porém, há mais um gráfico. Em muitas interações, as pessoas buscam mudar seu status relativo, seja para se ajustar em comparação com seus colegas, seja para buscar segurança ao desistir sendo rebaixado. Ser rebaixado cria segurança, porque há muito espaço e menos ameaça. Aqui, menos pessoas disputam para ter uma visão melhor ou pela chance de almoçar primeiro. As pessoas estão intensamente conscientes de seu status relativo. Nós podemos subir ou descer. Podemos fazer isso ajudando e empurrando os outros para cima ou para baixo. Podemos abrir a porta para os outros e capacitá-los a aumentar seu status, ou podemos gastar nosso tempo difamando os outros ou aumentando nosso próprio status. No quadrante 1, vemos o filântropo, o professor comprometido e o proponente da justiça social, uma pessoa que procura melhorar seu status com os outros, demonstrando o poder de se concentrar naqueles com status baixo em vez de si mesmo. É certamente assim que o super-homem passou a ser entendido por nós. Ele poderia roubar bancos, mas decidiu salvar vidas. No quadrante 2, vemos um comportamento semelhante por um motivo diferente. Essa é a pessoa que não apenas deixa as outras pessoas passarem à sua frente na fila, como também sequer tentam experimentar um papel, porque outras pessoas merecem mais. O quadrante 3 é o caráter antissocial, que apresenta um narcisismo infantil nocivo ao mundo. Uma pessoa que tem raiva, sabe que não está à altura, mas derrubará todos ao seu redor. O J. Simpson e Marty Skirlerin estão nessa categoria. E o quadrante 4 é a pessoa egoísta e agressiva que deseja ganhar em cada situação e que está disposta a fazê-lo com uma combinação de criação de valor e derrubada da concorrência. Histórias diferentes para pessoas diferentes. Cada um tem na sua própria narrativa o que nos move, a cosmovisão que nos é única, a história, crenças e percepções que moldam quem somos e o que escolhemos. E a empatia é o ato generoso de aceitar que os outros não querem, acreditam ou sabem o mesmo que nós, e não são movidos pelas mesmas coisas. Mas, para trazer a nossa mudança para o mundo, precisamos fazer algumas suposições sobre o que os outros acreditam. Não somos capazes de saber exatamente o que passa pela cabeça deles, mas podemos observar seu comportamento e fazer suposições. Há um cisma em nossa cultura. Em vários momentos, há dois lados que contam histórias muito diferentes a si mesmos
e atuam de maneiras diferentes. 1. As pessoas que se enquadram em certas situações ao domínio e 2. Aquelas que buscam afiliação. Afiliação e domínio são formas diferentes de medir o status. Toda pesquisa sobre o cara mais legal de Hollywood mostra uma foto de Tom Hanks. E toda pesquisa sobre o poderoso chefão mostra uma foto do fictício Don Corleone. Tom Hanks se preocupa com a afiliação, já Don Corleone com a dominação. Ver a diferença libera uma compreensão de nosso mundo, nosso cenário político e como seus clientes podem ver as coisas. Essa seção da nossa jornada está repleta de personas, narrativas e exageros sobre cada cosmovisão. Afiliação. As perguntas que o indivíduo que se preocupa com a afiliação pergunta a si mesmo e àqueles que o rodeiam. Quem conhece você? Quem confia em você? Você melhorou as coisas? Como é o seu círculo? Qual o seu lugar dentro da tribo? Por que não podemos chegar a um consenso? Domínio. As perguntas e declarações que o indivíduo que se preocupa com as ofertas de domínio faz a si mesmo e àqueles que o rodeiam. Isso é meu, não seu. Quem tem mais poder? Eu fiz isso sozinha. Minha família precisa de mais do que já temos. Meu lado dominar o seu lado significa que eu não tenho que estar no comando, contanto que meu líder esteja ganhando. Durante uma partida de futebol, um garoto de 12 anos só se importa em ganhar. Não apenas ganhar, mas aniquilar seu oponente. Ele impugnará qualquer ação do árbitro, fará birra e não poupará esforços para ganhar. Esse mesmo garoto não se importa em ser o primeiro da turma, mas preocupa muito com quem senta ao seu lado no ônibus. Na banda de jazz, alguém está mais preocupado com quantos solos faz uma apresentação, enquanto o outro integrante quer ter a certeza de que está ajudando o grupo a continuar em sincronia. As pessoas que você quer servir neste momento, o que elas se preocupam em medir? Se quiser vender para alguém preocupado com domínio ou afiliação, você precisa estar ciente do que está sendo medido e por quê. Quem come primeiro e quem senta mais perto do imperador? São questões que persistem até hoje. Ambas são questões de status. Uma envolve domínio, a outra afiliação. Não apenas comer primeiro, mas estar ao mesmo time da pessoa que come primeiro e ter o prazer em ver os outros comerem por último. Não simplesmente sentar-se perto do imperador, mas saber que ele e o resto da corte o terá em alta conta amanhã também. Com que narrativa seu público se identifica? Aprendendo com a luta profissional. A luta profissional é nada mais do que uma batalha por status, certo? Não apenas entre lutadores, mas também entre os fãs. Porque quando o seu herói sobe, você também sobe. Se puder enxergar pelas lentes que a luta profissional e seus fãs usam para ver o mundo enquanto estão em um combate, você pode entender como algumas pessoas verão sua oferta também. A alternativa ao domínio é a afiliação. Algumas pessoas ganham status sem ter um poço de petróleo ou uma fábrica. Outras são capazes de obter o mesmo status ao permitir a passagem ou ao fechar outro motorista no trânsito. E esse é o status que vem da comunidade. É aquele que vem do respeito em troca da contribuição, do cuidado, de visão e de estar em sincronia com os outros, especialmente com aqueles que não são capazes de lhe retribuir. A sociedade moderna, a sociedade urbana, a sociedade da internet, das artes, da inovação, são todas construídas principalmente através da afiliação, não do domínio. Esse tipo de status não é o que leva a pensar, sou melhor, é o que transmite, estou conectado, sou da família. Em uma economia baseada em conexão e não na manufatura, ser um membro confiável na família é inestimável. A moda é geralmente sobre afiliação. O que eles estão mostrando na passarela, o que todo mundo está fazendo, como será a próxima estação. Em mercados competitivos há uma corrida para ser a voz dominante, mas entre os clientes que compõem este mercado, a posição de líder funciona porque os clientes desejam se afiliar uns aos outros. O líder fornece um sinal valioso, um aviso para esperar que todos os outros estejam em sincronia. O objetivo não é vencer, é fazer parte do grupo. Enviando sinais de domínio. A Uber construiu sua marca no domínio. Os primeiros anos de sua implantação foram marcados por relacionamentos contenciosos com governos locais, concorrentes e motoristas. Essa sinalização alinhou-se com a visão de alguns investidores, funcionários e usuários e os permitiu ampliar sua história e como ela era contada. Há clientes, parceiros e funcionários que responderão melhor a uma narrativa de ganhos e perdas. Para que tipo de empresa você quer trabalhar? As pessoas que se aliam a uma cosmovisão geralmente têm dificuldade de imaginar por que alguém escolheria a outra opção. Enviando sinais de afiliação. Os profissionais de marketing gastam uma quantidade enorme de tempo e dinheiro na simples tarefa de enviar sinais de afiliação. O estande da feira está cheio? Quem mais está na festa de lançamento? Quem divulgou o livro? As pessoas estão falando sobre isso. O que é uma abreviação para as pessoas como nós estão fazendo algo assim? A afiliação não é tão focada na escassez quanto o domínio, porque a afiliação admira o afeto de rede, mas a afiliação leva à afiliação de todos os envolvidos. A abundância é bem-vinda. O profissional de marketing afiliado que procura alavancagem
trabalha para preparar a engrenagem, enviando os sinais certos para as pessoas certas em busca de um efeito em cascata. Para um banco de investimento, isso significa exibir os anúncios com os nomes de todas as empresas certas na parte inferior. Para um vendedor business to business, significa criar referências. Para um artesão local, é questão de fixar-se em um único bairro, até que uma reputação seja garantida. O domínio é uma experiência vertical, para cima ou para baixo. A afiliação é horizontal. Quem está ao meu lado? A afiliação ou domínio depende do cliente, não de você. Você vê o mundo em termos de vencedores e perdedores, para cima ou para baixo? Ou é mais sobre pessoas que estão dentro e as que estão fora, em sincronia, sendo parte do movimento? A maneira como você vê o mundo não é tão importante quanto a cosmovisão daqueles que você procura servir. Como vimos, a cosmovisão deles é sempre mais forte do que a história que você escolhe contar. As pessoas que procuramos servir são movidas por pensamentos e emoções diferentes das suas. Te vejo no próximo capítulo, espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, beleza? E vamos que vamos!